Oi, gente! Chegando aqui no Tools de novo, porque não sei o que aconteceu. Eu não estava conseguindo ouvir a minha irmã. Sejam bem-vindos de volta. Não sei porque que a minha luz também tá dando esse reflexo. Deixa eu chamar logo a Kel pra gente ver se vai dar pra ouvir. Kel, manda uma solicitação aí pra mim, por favor. Ah, já te achei aqui. Don't know what to do. Oi. Oi, pessoal. Tudo bom, Lil? Tá me ouvindo bem agora? Tudo bem, agora minha luz tá assim, tipo um rebatedor, mas... Gente, é mesmo. Ah, coisa estranha. Ah, agora Bom, mas pelo menos melhorou. Pelo menos a gente tá conseguindo se ver aqui. Eu também vou ter que comprar o tripé. O meu acabou de dar defeito de vez. Mas enfim, tudo bem. Vamos lá. pelo menos conseguimos. O ruim é se não der certo. Então deu certo, então Sim, estou feliz. exato. É, tá Bem-vindo, ótimo. pessoal. Bem-vinda, Kelzinha. Hoje, esse nosso assunto é muito maravilhoso, né? Eu pirei nesse capítulo. Você gostou? Vocês gostaram, pessoal? Eu amo todos, né, gente? Eu amo esse livro. Eu sou apaixonada. Deepak Chopra é muito maravilhoso. Nossa, muito incrível. Mas esse, pra mim, foi muito pancadão, assim. Eu achei ele... Nossa, eu tive É. vários insights lendo. Queria reler, sabe? Para decorar bem assim as ideias, né, para trazer para a prática durante essa semana, porque como a gente já falou aqui outras vezes, tá sendo legal esse livro ter esse formato das leis, porque aí, isso é uma vez por semana, porque aí a gente estuda aqui, debate, reflete, todo mundo junto, né? Que a graça do Tools é essa, a gente estudar junto, e depois a gente pratica durante a semana. E muitas pessoas comentaram que estavam no flow da sincronicidade, que aquela lei que a gente tinha estudado, elas estavam tendo a oportunidade de praticar de acordo com os acontecimentos da semana, e eu tô totalmente nesse flow. Totalmente. Chega a ser assim até meio assustador. É impressionante. Sim, Caramba, esse sim. capítulo para mim era assim tudo que eu estava precisando ouvir hoje para essa minha próxima semana, de acordo com as coisas que eu tenho que É fazer. verdade. Tô. Muito legal, né? É verdade, para mim também. Nossa, incrível, principalmente porque é um assunto que eu venho trabalhando muito no Quinta Zen, né? Tenho falado muito sobre a importância da firmeza do nosso desejo, da gente não ceder aos obstáculos e ao mesmo tempo ter um distanciamento, né? Ao mesmo tempo confiar e soltar. E é Mas é o que vamos falar agora aos pouquinhos, o né? distanciamento Justamente todo esse processo. gente, que é complementar a essa, porque como eu falei nos meus stories agorinha, não sei se vocês viram, essa lei ela é fundamental, a gente compreender essa lei é fundamental para a gente conseguir realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. E não tem nada É, mais importante do que isso, né, gente? Porque não são só verdade. os desejos de saúde, de amor, ou de trabalho, é de tudo, é um funcionamento, é um modo de ser. E tem uma parte prática no fim desse capítulo, a gente até tem que acelerar porque esse capítulo é meio grande, a gente só tem uma hora certinha de live, mas o próximo complementa essa lei de hoje, tá? Então acompanhem, pessoal, acompanhem hoje e o sábado que vem o complemento. Todos, né? Eles são É, exatamente, eles são muito assim, é uma sequência mesmo, né? São as 7 leis espirituais do é, sucesso no sentido não só um sucesso profissional, um sucesso na vida, uma vida com mais plenitude, você realizando os seus desejos. Então, ele está, na verdade, ensinando o passo a passo, né? De você se doar, de você estar conectado com o seu Dharma, tudo isso que a gente veio falando, mas ao mesmo tempo distanciando, mas tendo uma intenção firme, enfim. A gente vai aí relembrando os passos. duas leis, a gente até pode ter uma facilidade mais para uma ou para outra, ou até já praticar, né, mesmo sem estar antes tão consciente de que estava praticando uma ou outra, mas o ideal é a gente praticar todas, até porque ele diz que se você aplicar Claro. o que ele explica hoje, você pode realizar tudo, desde que você respeite É. as leis da natureza e as outras leis, porque é um conjunto de informações que compõem esse modo de ser, onde você é um co-criador da sua vida, onde você pega as rédeas da sua vida e você não fica sendo só uma vítima, assim, as coisas acontecem comigo, né? A autoconsciência, gente, é o segredo, a gente ter a gente tem esse dom, essa oportunidade de ter consciência da nossa própria existência. A gente tem que usar isso a nosso favor. A gente não pode deixar assim ir no fluxo, né? Simplesmente dos acontecimentos. A gente pode praticar, aplicar a intenção do que a gente quer, porque às vezes a gente fica assim na dúvida, mas será que os meus desejos, as minhas vontades são realmente o melhor para mim?
E aí eu acho que foi na Cabala que uma vez eu li, que é assim, como saber o que é melhor para mim? E aí estava escrito assim, seguir pelas suas vontades, aquilo que vem de dentro, aquela vontade real, de quando você está conectado, não quando você está influenciado pelo mundo ou pelos outros. Naquele momento, entre os pensamentos, naquele momento de silêncio, naquele campo das possibilidades, de todas as possibilidades, naquele campo... A inteligência do coração, né? Exatamente, quando você Por está... isso que todas as leis são importantes, porque ele fala da lei do silêncio, para você se conectar com essa potencialidade pura, que aqui ele chama, né, como campo quântico. Ele esclarece que a potencialidade pura é exatamente esse campo quântico, ou o quantum, como o Dr. Joe Dispenza chamava, que é aquele campo das infinitas possibilidades. Então, de você silenciar, que já foi uma das leis ali que a gente falou, que é a primeira lei, né, da potencialidade pura, ao mesmo tempo de você entender, mas as coisas não estão acontecendo. Tem a lei do karma também. Então, assim, tudo isso é contrabalançado, mas continua plantando, porque em algum momento você vai colher, né? Mesmo que esteja demorando, mas tem que confiar no processo. Então, tudo isso faz parte, né, desse processo para você atingir o sucesso, que é a realização dos nossos desejos. E ele até fala, né, do exemplo da plantinha. Você planta semente, você não fica abrindo ela para ver se está dando certo. Exato. Você sabe que ela vai crescer. Então você simplesmente aguarda. Por isso que a próxima lei é muito complementar, que é esse distanciamento que a gente tem que ter, né? Mas vamos começar então, para quem está chegando agora, aos pouquinhos, né? Faz do sucesso do maravilhoso Deepak Chopra, queria tanto que ele fosse meu vizinho. Ai, ai. Comentários ou eu deixo o pessoal comentando? Tira agora. Eu vou tirar um pouquinho, tá, gente? Não fiquem tristes. A gente volta no finzinho, abre os comentários e da caixinha de perguntas vocês já podem ir colocando na caixinha de pergunta, né, Li, os comentários, as perguntas lá, que aí fica concentrado. Exatamente. Pra todo mundo focar aqui, ó. Focar, inclusive nós. Agora a gente não vai devagar tanto assim, nas ideias, porque esse capítulo é um pouco mais complexo do que os outros. E a gente tem uma hora certinho aqui, tá? Então vamos ser um pouquinho mais breve. Leia um livrinho com muita atenção. Aqui é mais para ajudar, para tirar alguma dúvida e para a gente refletir junto. Ele começa dizendo que no nível do campo quântico, que como a Kel disse, é a mesma coisa, campo das infinitas possibilidades, campo da potencialidade pura, tudo isso é o mesmo campo. E na verdade, tudo que existe de fato é isso, é esse campo. É um campo de energia e informação, porque tudo é energia e informação. Lembra que a gente estudou no Dr. Joe Dispenza na temporada passada? Que toda energia carrega uma frequência, e toda frequência carrega uma informação. Então, assim, ela tem uma frequência diferente, as energias têm frequências diferentes, cada uma delas está carregando uma informação. As cores têm frequências diferentes, o vermelho tem uma frequência X e a gente vê vermelho. O verde tem uma frequência Y, a gente vê verde. O nosso cérebro é um grande decodificador, ele está traduzindo essas energias. E a gente experimenta a vida, o mundo, o universo, como a gente acha que é, né? A vida física, o corpo mecânico, o universo, a gente experimenta através da nossa consciência, através das nossas memórias, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos nossos impulsos. Eu fiz um resumo que até decorei, nem estou precisando ler, porque quando a gente escreve a gente entende e escreve, então fica reforçado na nossa mente. É assim que a gente experimenta esse universo. E a gente tem um sistema nervoso incrível, como o próprio Dr. Joe diz, que faz com que a gente tenha a consciência disso. Então, a gente tem consciência do nosso próprio campo, a gente tem consciência do campo do mundo, né? Do campo do universo, do todo. E ele também diz que é tudo a mesma coisa. O nosso campo, ou seja, a gente e o mundo estão no mesmo lugar. É tudo a mesma coisa. Um é parte do outro. É como se fosse um corpo estendido. O mundo é como se fosse um corpo estendido, né? Então a gente tem o nosso corpo aqui individual e o nosso corpo estendido, mas é tudo nesse mesmo grande campo, no campo quântico maior, que ele chama de energia e informação. No fim das contas, é tudo energia e informação, tá? Então, tudo no universo, tudo na natureza, tudo, né? Tudo feito desses componentes, né? Somos todos feitos desse mesmo componente, por isso que somos todos um, inclusive. Né? Exatamente, por isso que somos todos um. E por isso que é tudo a mesma coisa. Ele até diz aqui de um jeito engraçadinho, um negócio de um provérbio. Ele fala assim, ó, os nossos ancestrais exclamavam, eu sou isso, você é isso, tudo é isso e isso é só o que há. Ou seja, essa coisa que faz a gente estar aqui e viver é tudo formado do mesmo isso.
entendeu? Uhum. Então, é muito interessante. O Albert Einstein disse, né? Eu já repeti isso várias vezes aqui no Tools, mas ele disse exatamente isso. Tudo é energia, energia é tudo que há, Quem, né? No caso, a gente está só especificando que energia é informação, quem você... né? Eu acho que eu estava falando em... O Einstein, Albert Einstein. Apenas. É uma frase dele, é apenas, é só isso. Outro que eu queria ser vizinha também. É. Mas eu adoro os meus vizinhos, tá, gente? É porque eu fico pensando, poxa, eu fico tão grata quando eu tô lendo o livro desse porte, assim, desse nível de conhecimento, que eu falo assim, gente, que maravilha ter acesso à mente de um cara tão brilhante. Aí eu falo, pô, se já é tão incrível só ler os pensamentos dele, imagina ser vizinho, encontrar no elevador, trocar uma ideia, ou ser amigo, mandar um WhatsApp para tirar umas dúvidas. Pô, é incrível. Aí eu não me aguento. Mas, enfim, então, gente, isso é um pensamento básico para a gente poder compreender coisas mais sofisticadas, tá? Isso de que o universo é tudo e nós, tudo é energia e informação, é uma coisa muito básica para a gente entender e já começar a refletir e falar assim, é tudo energia, e começar a ampliar a nossa percepção da vida. Porque a gente aprendeu muito a matéria, né? O mundo físico, o mundo palpável, Material. material. Isso tudo foi muito exacerbado por um bom tempo entre os cientistas, né? Na nossa sociedade. E depois a gente meio que se perdeu um pouco ali. Porque antes a gente era mais espiritualista, e a gente ficou muito materialista, e agora eu acho que a gente está procurando esse ponto de equilíbrio. Porque com a física quântica, não teve como fugir disso. Porque o mundo subatômico, já gravei vídeos no meu canal sobre isso, o mundo subatômico, ou seja, tudo menor do que o átomo, é energia pura. O mundo que a gente vê vai ter carbono, vai ter nitrogênio, vai ter hidrogênio, vai ter vários elementos. E todos somos formados dos mesmos elementos. E a gente troca esses elementos, inclusive, ele diz aqui nesse capítulo. Mas o mundo subatômico é só energia, gente. Então, isso é básico. E aí é importante porque teve um capítulo da Profecia Celestina que a gente falou sobre isso, né? Essa trajetória, que foi acho que na segunda visão, que a gente fez uma trajetória histórica do ser humano, onde a gente explicava isso, né? Que era um mundo muito dominado pela espiritualidade, depois teve esse desenvolvimento da ciência, da tecnologia, que foi fundamental. E esse novo, resumidamente, que é uma longa história, mas agora esse nosso momento é justamente o momento para se unir essas duas vertentes, a espiritualidade e a ciência, porque a ciência se desenvolveu muito, então já está podendo já pauta, né, coisa que filosofias milenares, ancestrais e sabedorias ancestrais já falavam há muito tempo atrás. Mas enfim, vamos voltar aqui, Liu, porque senão você falou que não ia devagar, vamos lá, vamos voltar, porque esse assunto é complexo. Não, mas esse resumo que eu fiz de cabeça, já adiantei umas boas páginas aqui, já estamos quase na metade. Verdade. Então vamos. Minha intuição está me puxando, que ele fala, o sistema nervoso humano é capaz de perceber a energia e informação contidos em seu próprio campo quântico. Você pode mudar conscientemente, isso aqui é legal, o conteúdo energético e informativo, ou seja, a energia e a informação, você pode mudar conscientemente no próprio quantum do corpo mecânico, ou seja, no próprio mundo físico, quanto também você pode influenciar o conteúdo energético e informativo do seu corpo estendido, ou seja, do ambiente ao seu redor, o mundo, e fazer com que as coisas se manifestem nele. Ou seja, aqui ele afirma que a gente tem o poder, a gente não é só assim marionete, a gente tem o poder de transformar as coisas para o que a gente quer, de manifestar as coisas na direção do que a gente quer realizar. E ele vai explicar aqui que é através da intenção e da atenção, que é aí que ele vem nesse capítulo, nessa parte aqui do parágrafo, que ele fala: a mudança consciente acontece justamente através de duas qualidades da nossa própria consciência: a intenção e a atenção. A atenção energiza aquele desejo, aquele objetivo, e a intenção transforma. Isso aí eu achei ótimo também, porque ele fala, né, aquela famosa frase também do filme O Segredo, né, where attention goes, energy flows. Então ele fala que a gente precisa concentrar, apesar de que a gente vai ver no próximo, que a gente tem que ter um distanciamento dos nossos desejos para ficar, ele até cita aqui também
pela importância de, ao mesmo tempo, ficarmos conscientes e vivendo o momento presente, não ficar ali só no futuro, né? Senão a gente fica sugado pelas memórias do passado ou ansioso pelo futuro. Então, o futuro, já citando uma parte aqui que ele fala, o futuro a gente constrói no presente. Mas a gente precisa, ao mesmo tempo, energizar o que a gente quer no nosso futuro. A gente está muito grato aqui, estamos vivendo todo o processo, entendendo que tudo tem um tempo, que a gente está plantando, essa sementinha vai dar frutos, a gente vai colher. Mas a gente, ó, quando você concentra sua atenção em alguma coisa, ela fica mais forte em sua vida. Porque também se você só ficar assim, ah, não quero nada, tá ótimo, tô grato aqui, aí você vai enfraquecendo esses desejos. Eles precisam ter essa vontade forte, energizada. Por isso que ele fala intenção. Você tem que ter essa intenção e, ao mesmo tempo, a atenção. São duas coisas diferentes, né? Eu vou passar para a Lila comentar um pouco. Ô, Kel, mas você sabia que isso aí que você disse, eu era bem assim na minha adolescência? Eu não tinha muita ambição, eu não tinha muitas vontades, assim. Eu achava assim, gente, para mim já tá tudo bem, já tá tudo ótimo, eu vou só indo, entendeu? Meio Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, o que aconteceu, aconteceu e tal. E eu não realizei muitas coisas na minha vida, entendeu? Teve um momento, quando eu entrei na terapia, e eu falei isso para minha terapeuta. E aí ela falou assim, mas observa as suas vontades, não tem nada que você queira? Eu falei, não, já tenho roupa, já tenho... E eu não tinha tudo, hein, gente, não é que eu era milionária, já tinha um monte de coisa, nem nada disso. Eu tinha uma vida boa, mas eu não tinha essa vontade do mais, quero mais, quero mais, quero mais, eu não A tinha. gente tinha uma certa ambição, né? Porque a gente precisa ter uma dose saudável de ambição. Eu tinha, Né? eu era muito feliz com o que eu já tinha. E assim, eu era feliz realmente. Só que depois que ela me fez refletir sobre isso, eu comecei a ver que eu tinha umas vontades, sim. A gente tem umas vontades, né? A gente pode se acomodar e falar, deixa pra lá, já vamos aproveitar o que tem. Ou a gente pode falar, não, eu quero tudo, porque a natureza é ampla, ela é abundante. Eu comecei a refletir sobre isso. E vi que não tinha mal em ter uma ambição saudável. Eu tinha uma confusão na minha cabeça de que demônio do mundo. Isso Ganância. Você confundia ambição com ganância. está falando da minha adolescência. E talvez Sim. muitas pessoas ainda possam ter algum tipo de confusão, por isso que eu estou compartilhando isso. E quando eu fiz essa distinção da ambição saudável para a ganância, que uma coisa era totalmente diferente. E outra, da gratidão, de um estado de gratidão e estar consciente do presente. E acomodação, zona de conforto também é diferente, né? Eu não querer nenhum desejo, não ter nenhuma motivação, porque isso daí pra mim é totalmente estranho, porque eu já nasci desejando. Eu sou taurina, uma taurina assim, meio... Mas enfim, mas é isso, a gente precisa identificar, né? Porque às vezes você tá num marasmo, numa pasmaceira, né? Como a mamãe diz, numa pasmaceira, sem estar conectada ao seu Dharma, né? Eu ao sou seu propósito. casa 2, eu tenho Netuno, Sou muito desapegada, sabe? As coisas. É verdade. A casa dos valores, né? Das coisas. Eu tenho Netuno. Você é Sol Netuno, Lil. Você é Sol Netuno. Mas calma que senão a gente vai falar astrologuês aqui. Vou completar, Kel, deixa eu concluir. Então, eu sou naturalmente assim. Eu não preciso de muitas coisas. Eu não sou deslumbrada com coisas. Eu aprecio muito coisas sutis. Flor, pôr do sol, natureza. Eu fico louca, eu me arrepio. E não tô aqui fazendo tipo, é só como eu sou mesmo, entendeu? Porque eu não vejo problema em ser. Eu tive que trabalhar na minha terapia para ter. É quase hippie, né? Eu tive que trabalhar essa consciência de, não, tem alguma coisa que eu quero sim. E aí eu tive algumas motivações, a vovó, não sei o que, enfim, aí entra muito da minha história, mas eu tive algumas motivações trabalhando isso em terapia e falei, não, eu quero sim. E foi ali que minha carreira virou. Entendeu, gente? Então, eu estou compartilhando isso porque, assim, quando a gente coloca uma intenção, uma vontade, a gente pode ser feliz com o que tem. E tudo bem, eu acho que isso foi fundamental também para eu entrar nesse fluxo positivo. Porque talvez se eu só reclamasse da vida, me sentisse insatisfeita, achasse que tudo, só visse o lado vazio do copo, talvez, mesmo com a intenção, eu não saísse do lugar. Mas como eu estava feliz com o que eu tinha, muito grata já, com tudo que eu tinha, mesmo não sendo tanto... eu coloquei uma intenção, porque eu vi que eu tinha, sim, alguns desejos, aí, pum, todas as portas se abriram. Foi ali que eu bombei na minha carreira, foi ali que tudo aconteceu. Inclusive coisas que eu nem imaginava, porque eu entrei num fluxo de todas as possibilidades, uma coisa vai levando a outra. Então, é legal a gente colocar intenção, igual a Kelly estava falando, e que o Deepak Chopra, ele enfatiza nesse capítulo. Quando a gente coloca a intenção, isso é poderoso. Aí ele diz que tem uma natureza organizadora, que está atrelada à intenção. Quero falar isso com as palavras dele. Aqui, ó, a intenção organiza a sua realização.
Olha que boa essa frase. A intenção organiza a sua realização. Ou seja, quando você coloca uma energia de intenção, coloca a sua consciência com uma intenção, aquilo já vai junto, organizando tudo. É como se você lançasse um pozinho mágico nesse quantum, né? Campo cósmico, quântico, e esse pozinho mágico já fosse colocando tudo organizado para aquilo acontecer. E ele fala do campo das correlações infinitas também, é outro termo que tem a ver com essa ideia aí, né? Porque você está ativando todo esse campo quântico, tá? Lembra que ele citou isso? Mas ao mesmo tempo você está fazendo com que o computador cósmico, com seu poder de organização infinita, falando aqui com as palavras dele, né? Trabalhe para nós. Então quando você joga uma intenção no campo, você ativa esse computador cósmico, né? Que é muito que a gente trabalha no Quinta Zen. Tudo começa com eu quero. Aí depois vem eu quero, eu posso e consigo. Enter. Tô dando enter no computador cósmico, mas eu preciso saber o que eu quero. Saber a importância da força do meu desejo. Inclusive para essa força desse desejo me deixar forte para superar os obstáculos, me manter firme, me manter persistente. Por isso que a importância da determinação, né? De você realmente estar conectado com propósitos que tenham a ver com a sua alma, que não sejam coisas fúteis, que sejam coisas que realmente valham a pena você projetar, botar a sua intenção. Igual você vai plantar mais, você não vai plantar de bobeira, né? Você vai plantar uma coisa que você quer plantar, e não sei o que eu quero plantar. É legal você saber, pô, eu quero ter no meu quintal o quê? Só tem espaço, né? Você tem que ter uma energia ali, um tempo. Você vai gastar um tempo nisso para superar os obstáculos e tal. Tem que colocar sua atenção ali, sua intenção. Então é legal você escolher essa semente. E aí cultivar esse desejo, né? Entendendo aqui a força desse desejo. Como é que é a base para que a potencialidade pura se expresse do não manifesto ao manifesto. Ou seja, você ativar esse campo quântico para que ele abra as portas para você, para essas infinitas possibilidades. A gente tem que colocar isso a nosso favor. E ele fala que a única exigência é que você use a sua intenção em benefício do ser humano. Porque como a gente já falou da lei do karma, vamos estudar ainda a lei do dharma, o que a gente planta, a gente colhe, né? Então tudo que a gente está fazendo sempre volta pra gente. Então que sejam coisas boas, coisas que tenham a ver com os nossos desejos e coisas que sejam boas para todos, né? As consequências sejam positivas para todos. Que a única exigência é que a intenção seja em benefício do ser humano, mas ele também fala, isso acontece espontaneamente quando você está em alinhamento com as 7 principais do sucesso. É aquilo que a gente começou a live falando, né? Que é um conjunto de atitudes. Todo um processo. Todo um processo. São complementares para que você tenha esse estado de ser que manifesta o que você quer na sua vida. Só que antes disso, que você citou uma das partes mais importantes, mas antes disso, só para o pessoal que está em casa pensando assim, como assim esse pozinho mágico organiza tudo? E às vezes é difícil de entender, porque a gente não aprende isso na escola, então a gente fica muitos anos, 30 anos, 40, 50, 60, 70 anos, achando que o mundo é de um jeito. E de repente a gente descobre que não é. Tem essa quebra de muitos paradigmas, né? Quando a gente começa a ter essa consciência mais ampliada da vida. E aí é só você pensar nisso aqui, ó, que ele diz, uma única célula do nosso corpo realiza cerca de 6 milhões de atividades por segundo. Maravilhoso. Gente, 6 milhões, uma única célula. 6 milhões de atividades por segundo. Incrível, né? Incrível. E ainda sabe o que todas as outras células estão ao mesmo tempo. Incrível, momento... incrível. Eu também fiquei arrepiada, momento arrepio. Não, e ele fala que a gente pode ver essa organização infinita e as correlações, igual a Lila falou, o exemplo das células, né? Que além dela saber tudo que ela está fazendo, ainda controla todas as outras, está consciente, né? Nem controla, mas está consciente de todas as outras. Mas ele dá o exemplo também de tudo que a gente observa na própria natureza, não só no nosso corpo, como essa infinita organização está em cada folha de uma grama, né? Em cada botão de flor e em cada célula do nosso corpo. Nós a vemos em todas as coisas vivas. Ou seja, você vê no próprio campo da natureza que tudo se correlaciona e se interliga, né? Você vê que é tudo organizado, é tudo correlacionado, é tudo integrado, tudo uma coisa só. A tal da sinfonia, né?
É a sinfonia. Uma grande sinfonia, que é regida no terreno supremo da Escrito aqui também. E ele fala, concluindo essa parte, ele fala: o sistema nervoso do ser humano pode comandar esse poder de organização infinita por meio da intenção consciente. Então, quando você coloca uma intenção, gente, isso é muito poderoso. Você está jogando esse pozinho que vai organizar tudo, entendeu? E aí você fala, então era só pensar e as coisas acontecem. Não, você tem que ter determinação, você tem que ter essa intenção tão forte e repetitivamente, né? Repetidamente, você tem que fazer isso repetidamente, para que aquilo realmente se manifeste. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Ele fala que essa intenção é o poder que move o desejo. Isso daí também é uma frase maravilhosa. O quanto é poderoso, né? Porque senão você, ao mesmo tempo, é aquilo que a gente ia falar, né? Que a intenção e o distanciamento combinados levam à consciência do momento presente centrado na vida. Então, assim, a gente tem que ter uma intenção para o futuro, mas ao mesmo tempo uma atenção no presente, até para a gente se permitir ser guiado, perceber os sinais, as sincronicidades, as coincidências mágicas que nos encaminham para esse todo aí abundante. Né? Para entender essa dança cósmica. Essa parte, então, tem que ter as duas coisas. Você fala do tempo, eu queria até, assim, eu fiquei mais calma agora que tem meia hora de live e a gente já passou da metade, agora a gente vai entrar nos 5 passos para realizar isso. E antes, tem essa parte que ele fala do tempo, passado, presente e futuro. Então, eu queria aproveitar para ler, porque isso aqui, gente, é incrível. Mas lembra de deixar uns 10 minutinhos para a gente ler as perguntas e comentários, tá? Falta só isso e depois passos, ou seja, a gente está dentro do... A gente está até adiantada. Ele fala assim, gente... aqui, ó. Deixa eu ver de onde eu começo, que eu sublinho praticamente a página inteira. O futuro criado no presente. Se a sua atenção está no presente, ele fala da importância de ficar com a atenção no presente. É o tal do carpe diem. Você está vivendo aqui, agora, aqui e agora. Eu estou aqui, eu estou presente. Não só agora que eu estou aqui ao vivo, eu tenho que estar concentrada, mas na minha vida, em cada momento. Eu vou ali fazer um chá, estou consciente, estou presente fazendo meu chá. Eu vou ali, se eu quero pensar na vida, eu estou consciente de que eu estou pensando na vida. A gente tem que ter essa presença, a gente precisa praticar isso. E aí ele diz que se a sua atenção está no presente, a intenção futura se manifestará, pois o futuro é criado no presente. Você tem de aceitar o presente como ele é. Talvez, tenha a ver com a coisa que eu compartilhei. Eu estava aceitando o meu presente como ele era, eu não estava brigando com ele. Ele fala, aceite o presente e pretenda o futuro. O futuro é algo que sempre pode ser criado a partir da intenção distanciada, mas nunca deve se combater o presente. E aí, olha que interessante, eu queria até que a gente postasse, se a Toti estiver ouvindo, essa parte, ver se você concorda que ela é poderosérrima. O passado, o presente e o futuro são propriedades da consciência. O passado representa as nossas recordações, a nossa memória, não é isso, gente, que é o passado? São as nossas memórias. O futuro é a antecipação. É o que um dia vai ser memória. Então, no presente, a gente consegue antecipar o futuro. O futuro é a antecipação. E o passado são as memórias. O presente é a consciência. É aqui que a gente tem contato com o que a gente é de verdade, no presente. Portanto, o tempo é movimento do pensamento. O tempo não existe, a gente já sabe disso, né? É só tudo que a gente já falou. Para trás e para frente. Tanto o passado quanto o futuro são frutos da imaginação. Somente o presente é consciência, é real, é eterno. Ai, gente, que maravilhoso. Ele é. É o potencial do tempo e espaço, da matéria e da energia. É o eterno campo das possibilidades, experimentando-se como forças abstratas. Sejam elas de luz, calor, eletricidade, magnetismo ou gravidade. Essas forças não estão nem no passado nem no futuro. Elas simplesmente existem. Não precisa postar isso tudo. Eu acho que até ali ele é eterno, é real. Depois eu falo com a Toti. Mas, gente, isso aqui a gente tem que refletir sobre isso mais. Entendeu? Conseguir trazer a nossa consciência para o presente. Primeiro porque isso é uma dica para a gente conseguir manifestar as coisas que a gente ama, mas a gente vai ser muito mais feliz assim. Porque os nossos problemas, às vezes, estão no passado ou estão no futuro.
ah, porque eu quero isso, que eu quero aquilo, não sei o que, aí você se vê tão distante daquilo, você sofre. Ou então, ah, queria que aquilo voltasse, ou por que eu fiz isso, ou por que eu não fiz aquilo. Não vai mudar o passado. E a nossa vida é aqui, é no presente. A gente sofre muito por causa de coisas que estão no passado ou no futuro. Se eles não existem, a gente está sofrendo à toa. A gente tem que concentrar no que está fazendo agora e no que está pensando e intencionando agora, né, Kel? Sim. Porque isso daí eu trabalho muito. Toda semana eu tô falando, vamos trazer com a respiração, falo muito da importância da respiração. Os meus exercícios de meditação são sempre ligados à meditação e é o seu momento, volta para aqui agora, pratica a presença. Eu já tenho até decorado essas frases, então assim, eu já tenho essa noção. Mas realmente o que mais me chama atenção nisso tudo é essa questão dele falar da importância da intenção e o distanciamento, porque é justamente estar presente no agora, aceitando agora, que tem a ver com a última lei da aceitação de tudo e todos, das situações, como elas se apresentam, que faz a grande diferença. Isso vai te permitir ter o distanciamento. Então você tem uma intenção para o futuro, mas você desapega, você libera aquilo, você confia que o campo das infinitas possibilidades vai trazer aquilo no momento certo, se for para o seu bem maior, porque tem que ter sim essa licença poética, né? Porque às vezes a gente não está realmente conectado com o nosso eu superior para saber quais são esses desejos que realmente vão nos fazer bem, trazer uma realização que tem a ver com a evolução da nossa alma, né? Mas assim, entendendo que eu vou colher o que eu estou plantando. Então eu entrego, solto, confio. Faço a minha parte, coloco o desejo, planto a minha semente, entrego, solto, confio. Então a importância do desapego, do soltar, que o que na física quântica é chamado de efeito Zenão. Né? Senão você não pode. Bem, esse Hã? o eu quero, eu posso, eu consigo, e eu entrego, eu solto e eu confio, né? A gente podia postar isso também, porque esses seus 3 dedinhos são super. A gente já postou algumas coisas sobre isso lá. Mas enfim, depois a gente vê com a Toti. Tá. Mas é isso, né, gente? Porque na física quântica é chamado efeito Zenão. Depois vocês podem até pesquisar sobre isso, tem muita coisa no YouTube falando, mas resumidamente é quando você acaba interrompendo o processo do elétron de se manifestar. Porque lembra que a gente explicou no Dr. Joe Dispenza que o elétron se comporta como uma onda. Quando você coloca a sua intenção, que ele já falava dessa importância de focar, né, no seu desejo, na sua intenção, o elétron, em vez de ficar como onda, ele apareceu como partícula, ou seja, já estava próximo ali de se concretizar, de se manifestar aqui na nossa dimensão. Então é importante você ter esse jogar essa intenção, só que ao mesmo tempo, se você ficar ali prendendo, obcecado naquilo e não conseguir soltar, você interrompe esse processo de concretização, de manifestação. Você tem que jogar aquela energia e soltar, deixar o campo interagir, né, com essa intenção. A gente vai entrar mais nessa parte no próximo capítulo da lei. Boa. Vamos lá então, para falar dos passos, né? Uma coisa que eu queria super enfatizar são os obstáculos, né, gente? Então, a gente pensa assim, é mesmo, que maravilha, também quero, não sei o quê, mas e os obstáculos? Porque senão seria muito fácil, e não é fácil, não é tão fácil. Quer dizer, principalmente quando a gente não sabe como fazer, aí é super difícil. Mas a partir do momento que a gente sabe, que a gente tem informação, porque informação é luz, né, conhecimento é luz, é mais fácil. Mas a gente que não está treinado, vamos dizer assim, vê muitos obstáculos para realizar as coisas que a gente quer. E aí, como é que a gente resolve isso? Olha o que ele fala. Se você tiver consciência do momento presente centrado na vida, os obstáculos imaginários, que são mais de 90% dos obstáculos percebidos, desintegram-se e desaparecem. Os restantes 5 a 10% dos obstáculos percebidos podem ser transmutados em oportunidades por meio da intenção unidirecionada. Então, o que a gente entende disso? Tudo é energia, certo? Tudo, a vida é energia e informação. E isso é a nossa consciência. A nossa consciência é isso, é perceber a energia, decodificar a energia e a informação contida nela. Isso é a consciência. Então, se você tiver essa consciência no momento presente, centrado na vida, esses obstáculos que são imaginários, porque aparecem os obstáculos de verdade, mas a gente é que imagina porque os obstáculos que aparecem é como se o mundo externo refletisse o que está dentro da gente. É como não, né? É assim. Tudo que a gente pensa na nossa consciência, acredita, o universo manifesta. Então, a nossa casa, tudo. Se você não gosta de alguma coisa,
do seu mundo externo, do namorado que você tem, ou do trabalho que você tem, ou da casa que você tem que mudar dentro, porque aquilo está só refletindo o que você tem dentro. É um espelho. Então, de alguma forma, os obstáculos que aparecem de verdade estão espelhados do que está dentro da nossa cabeça. Não, e os imaginários, justamente mais ainda, porque são apenas reflexos das crenças limitantes, das paranoias. Isso que ele está falando, que na verdade, desses 100%, 95% é imaginário, é coisa assim, que nunca vai acontecer, que não tem nada a ver, né? Mas que você está pirando ali, talvez por experiências passadas negativas e tal, você já cria uma negatividade ali, já fica imaginando coisas que não tem nenhum indício de que vão. Mas que não teriam nenhum indício a princípio de que iriam acontecer, mas que você já está se baseando em recordações passadas, em crenças limitantes, em baixa autoestima e por aí vai, né? Agora, o que realmente tem é de 5 a 10% de obstáculos que você realmente pode perceber ali. Agora, mesmo assim, perceber, porque dependendo do seu interior, da sua força aí de conexão com a sua alma e tudo mais, você vai percebê-los não como um obstáculo que vai atrapalhar o seu desejo, e sim como uma oportunidade. Exato. Então, essa é a grande diferença. Tá tudo na cabeça, entendeu? Tá tudo na cabeça. É o poder da consciência. Tá muito obstáculo na cabeça. Então, a gente tem que limpar isso. Como é que limpa isso? Trazendo para a consciência e falando, não vou pensar assim, vou me trabalhar, vou trabalhar minha autoestima, vou trabalhar o quanto, trabalhar a consciência, né? A percepção e o entendimento do quanto eu mereço as coisas boas, do quanto eu quero por um benefício maior do ser humano, que ele diz que essa é a única condição, né? Que você tem que desejar as coisas que sejam para o benefício, porque a gente tem que querer as coisas que são boas. E ele diz também que se determinada coisa não acontece, para você confiar de que existe um propósito maior, melhor para você, porque tudo é para o bem. A gente já tratou essa repete. Por isso que eu falei de uma licença poética se não acontecer exatamente no seu tempo ou do jeito que você imaginou. Exato. Né? Por isso que você pede, você intenciona, mas você solta, porque você acredita. E, gente, se você parar para pensar, se vocês pararem para pensar, a gente faz isso sem perceber. A gente já manifestou coisas, todos nós, né? Talvez não todas, óbvio, que a gente quer, porque a gente não sabe fazer isso, mas a gente, de alguma forma, faz. De alguma forma a gente quer ficar pensando naquilo e acaba conseguindo. Enfim, a gente está ensinando e aprendendo aqui junto a fazer isso de forma consciente e mais rápida, né? Mais prática. Sim. É um atalho, porque você tem conhecimento, você sabe fazer aquilo, fica muito mais fácil. É igual você diz. Ele fala também sobre isso, né? Que você pode fazer isso. Entendeu? Sem saber o que fazer. Você pode até conseguir, mas vai penar. Então, não, é o que ele fala aqui. Você pode fazer isso à base do estresse, de criar uma doença, né? De muito esforço, porque você tem aquela crença limitante de que uma vitória não vem fácil, que tem que ter muita batalha. Ou você pode fazer tranquilamente. Esforço que eu e Kelly estávamos falando essa semana, da lei do mínimo esforço, que, para completar o que eu ia dizer, que todos nós fazemos isso mesmo sem saber, a lei do mínimo esforço, ela diz que a coisa, quando ela tem que acontecer, ela está pronta para acontecer, para se manifestar, ela simplesmente flui. E eu passei a perceber que as coisas mais importantes que aconteceram na minha vida foram assim. Aquelas outras que foram... Eu não estou dizendo que você não ralou, entendeu? Ralei pra caramba na minha vida. Mas elas fluíram para acontecer. Não significa que é difícil... Quer dizer, na verdade, é fácil confundir isso com moleza, sabe? Não é moleza, assim, a gente trabalha, a gente rala, a gente faz nossas coisas, mas elas vêm pra gente. É diferente você ficar ali tentando, e não conseguir, a coisa não vir, ou então vem só um pouquinho, aí depois se afasta de novo. É disso que a gente está falando, entendeu? Então, a gente se esforça, a gente estuda, a gente trabalha, mas as coisas fluem, elas acontecem, a gente vê as coisas progredirem. Entendeu? É isso, é o mínimo esforço, elas vão rolando. Não é aquela coisa, mas não dá, mas não acontece, mas não sei o que, nananã, entendeu? É difícil explicar. Mas, então a gente sabe fazer isso. Só que para facilitar esse trabalho e para a gente conseguir se livrar desses obstáculos que a gente mesmo cria, porque a gente se sabota, porque a gente tem essas crenças erradas, porque não sei o que lá, a gente tem que praticar estar no momento presente. E quando a gente está nesse momento presente, que está aí o complemento final do que eu estava dizendo, que a gente sabe fazer isso, quando a gente vive isso, gente, a gente tem uma certeza. Quando a gente está lá nesse lugar de plenitude, né, a gente está praticando isso, a gente tem uma certeza de que vai dar certo. A gente tem uma tranquilidade de que vai rolar, é uma coisa assim de energia. Bom, eu não sei explicar, pelo menos comigo, quando
quando eu estive nesse lugar, foi muito tranquilo, assim, foi muito seguro. Não era uma coisa que eu tinha dúvida se aquela sementinha nascer, era uma coisa muito certa, muito palpável, sabe? Dentro, assim, dava uma confiança, enfim. Por isso que eu acho que isso daí tem tudo a ver, isso que você está falando, até por causa do tempo, que já são 15 para as 8. A gente podia já citar esses passos, né? Os 5 passos que ele fala, porque o primeiro é isso. Como é que você vai saber se você está realmente. Já até dei uma bisbilhotada ali na pergunta da Elizabeth, e tem a ver com isso, né? Como é que você vai saber se o seu desejo realmente está na essência? É isso, é a primeira coisa que ele fala e que é a primeira lei que a gente estudou da potencialidade pura. Você tem que praticar mais o silêncio, a meditação, se conectar com o seu espírito, com o seu eu maior. Então ele fala, você tem que centrar a sua atenção naquele espaço silencioso, entrar no silêncio, naquele nível do ser que é o seu estado essencial. Então, dali a gente vai ter essa tal certeza que a Lila falou ali, que aí naquele momento eu tenho certeza que é aquilo. É isso, é o silenciar. Eu achei a palavra aqui que eu estava procurando, serenidade inabalável. Ele fala isso que eu estava tentando explicar, não consegui muito bem. Então, a gente vai passar essas 5 dicas rapidinho, mas só para terminar esse entendimento que eu senti que não ficou completo. O que é a intenção unidirecionada? É a qualidade da atenção. Então, você está ali com qualidade. Consiste em... Sem se deixar abalar pelos obstáculos. Focalizada. Atenção num objetivo almejado com determinação suficiente para impedir que os obstáculos consumam e dissipem a qualidade focalizada da sua atenção. Os obstáculos são completamente excluídos da sua consciência. Você passa a manter uma serenidade inabalável ao mesmo tempo que está apaixonadamente comprometido com o seu objetivo. Esse é o poder apaixonada e da intenção unidirecionada e focalizada atuando simultaneamente. É isso. Eu amei isso, apaixonadamente comprometido com o seu objetivo, porque eu me identifico muito com isso, porque eu sou apaixonadamente comprometida quando eu quero alguma coisa. E isso é muito importante, é o eu quero. Depois vem o eu posso e eu consigo, porque aí se você quer com vontade, você supera qualquer obstáculo, você está focado ali, você tem que ir indo. Né? É a cabra montanhesa que sobe a montanha e chega lá em cima e vai poder voltar e ensinar a sua experiência para os outros. Mas se ela desistir, tá frio, tá ventando, ela não vai chegar lá em cima. Então tem que ir, né? Sabendo que a gente vai vencer os obstáculos. É isso aí. Então, então o primeiro passo é esse, de ficar no silêncio para se conectar com o seu espírito, né? Isso. Para ter certeza dos seus desejos. Entrar nesse lugar do espaço vazio, meditar, respirar, interiorizar. Eu estava vendo que, assim, eu estava procurando meu lápis de sobrancelha, eu vim aqui no quarto, né? Mas antes de eu vir aqui no quarto, eu olhei para minha bolsa, alguma parte da minha consciência sabia que ele estava lá. Só que eu passei reto, porque eu estava já pensando na live, não sei o que lá. Aí eu falei, putz, a minha consciência estava me dizendo que o lápis estava ali, que eu tinha que olhar na minha bolsa. Estava procurando. Aí eu vim aqui no quarto e tive que voltar. Ou seja, isso é uma metáfora do que acontece com a gente. Porque se eu tivesse no estado meditativo, eu teria falado, por que eu estou olhando para mim? Por que eu fiquei com essa vontade de mexer? Por que veio esse palpite, né? E hoje você já teve 2 outros palpites que aconteceram. A sua intuição tá ótima. Tem que ouvir mais isso. Hoje eu tô sinistra, gente. Tô sinistra. Vai lá, Lil. Vai pro 2 e até o 5. Vamos citar isso porque tá acabando o tempo. Não, você... Aqui, gente, acaba. Eu Mas a gente nem respondeu as pessoas, né? Vai lá, vamos acelerar. Então não responda. Vamos terminar aqui. Vamos no flow. Entendeu? A primeira coisa, o importante é as pessoas entenderem o que tem que fazer. A gente não pode só focar lá também. Então, gente... Não sei, mas só tô falando pra gente seguir os passos, né? Os 5 passos. Ficar silencioso, meditar, interiorizar. Esse é o primeiro passo. Aí ele diz, assentado nesse estado de ser, libere suas intenções e desejos. Quer explicar essa parte? Eu sublinhei uma parte aqui embaixo. Que ele fala, não, pode falar. Liberar suas intenções e seus desejos significa plantá-los no terreno fértil da potencialidade pura e esperar que floresçam na hora certa. Então, é apenas ter as intenções e os desejos. Ele até dá umas dicas para quem lê o livro, né? Vai saber com mais detalhes, de você fazer uma listinha antes de meditar, de você já trazer para sua consciência o que você quer antes de entrar nesse campo da potencialidade pura, né? Esse liberar tem a ver com o que a gente já falou, por isso que eu não tô com necessidade, porque eu já falei tudo isso. O liberar tem a ver com o distanciamento.
botei minha intenção, né? Primeiro eu entrei no silêncio para me conectar com os meus desejos, depois eu entrego, eu tenho que soltar e confiar. Eu não posso ficar ali, ele até dá esse exemplo, ficar abrindo a semente para ver se está germinando, né? Eu tenho que confiar. Plantei no terreno fértil da potencialidade das infinitas possibilidades, né? Potencialidade pura, e esperar que floresçam na hora certa. E aí você vai energizar os seus objetivos escrevendo num papel, colocando ali, né, fazendo o seu quadro de visão, fazendo a meditação onde você mentaliza e já sente o futuro, tudo isso que a gente vem sempre falando. Mas depois, ó, entrega e solta e sabe que tá vindo, que na hora certa vai chegar para você. No fundo, gente, esses 5 passos são um resumo de tudo que a gente falou, só que listadinho, entendeu? Isso Exato. é mais rápido, porque a gente está já investigando. Retomando, já é uma conclusão de tudo que a gente já citou, né, na verdade. E ele falou para a gente poder. Será que foi aqui? Ele falou para a gente poder ler essa cartinha, até lá no final, no resuminho, para a gente ter acesso a essas intenções e desejos, muitas vezes no dia, levar na bolsa, pregar na geladeira, ler antes de meditar, para a gente. No resuminho final. Fortalecer aquela intenção, né? Sim. Aí ele diz, permaneça no estado de autorreferência. Isso significa reter-se na consciência do verdadeiro eu, no seu espírito, na sua conexão com o campo da potencialidade pura. Não olhar para... Isso significa também não olhar para si mesmo com os olhos do mundo ou deixar-se influenciar pelas opiniões e críticas dos outros. E ele até fala, de repente até guarda os seus desejos para si, não compartilha, não conta para ninguém. Só se a pessoa estiver muito na mesma vibe que você, quiser a mesma coisa que você. Porque o que ele quer dizer com olhar para você mesmo com os olhos do mundo? É você ter aqueles sonhos, aqueles desejos, aí você acorda e fala, mas quando é que isso vai acontecer na minha vida? Eu sou só uma, sei lá o que. Não, alguém não valoriza aquele seu desejo. Eu nem não sei o que. Você tem esse olhar do mundo, sabe? Ou dos outros. Que isso? Você acha que você vai conseguir isso? Você acha que isso vai acontecer com você? Você acha mesmo que o Brad Pitt vai te olhar? Sabe, os olhos do mundo e as críticas e as opiniões dos outros. Você tem que estar num lugar acima disso. O que você disse, Kel? Eu vi muito isso, até pelo que eu vejo aqui com meus pacientes e tal, é muito assim, de você querer uma coisa e outras pessoas não valorizam aquilo, não acham importante, não importa, deixa elas, para você aquilo é importante. Então, não se basear no valor que aquilo tem, na importância que aquilo tem pelos olhos dos outros. É nesse sentido, é assim, aquilo faz os seus olhos brilharem, né? Então, aquilo faz sentido para você. Então, ouve isso, ouve essa sua intuição, deixa a sua inteligência do coração te guiar. Né? Não o que é importante para os outros. Está jogando aquele pozinho para organizar tudo para acontecer. A sua intenção pura já faz isso, entendeu? Por isso que eu muitas vezes prefiro ficar quietinha. Meu desejo só ali dentro de mim, já movimentando tudo. Plantar a sua sementinha, né? Concentrada ali. Depois, quando começar a brotar, aí você divide os frutos, né? Deixa eles acontecerem. Só já aconteceu, entendeu? Isso eu aprendi, apenas duras. Não sei se é assim que fala. Porque duras penas, de compartilhar, mas às vezes não é a hora certa. E às vezes não é para as pessoas certas. Só para finalizar, pessoal. Então, o quarto passo é desvincule-se dos resultados e desfrute de todos os momentos da jornada de sua vida, mesmo sem saber quais são os resultados. Ou seja, não fica apegado naquilo. E aproveita tudo, mesmo se estiver parecendo que aquilo não vai acontecer. Viva, esteja no carpe diem, esteja no momento presente e desfrute da vida. Porque a vida é uma super oportunidade. Então, esse é o quarto ponto que a gente não vai entrar muito, porque ele é a próxima lei. E o quinto é deixar que o universo cuide dos detalhes, que também é uma continuidade disso que a gente está falando. Que é acreditar e entender que confiar. Que a gente tem esse poder de organização infinito. As nossas intenções, os nossos desejos, quando liberados no espaço silencioso entre os pensamentos, naquele estado de meditação, né, de silêncio, eles têm um poder de organização infinita. Deixe que esse poder de organização infinita da intenção cuide de todos os detalhes para você. Lembre-se que sua verdadeira natureza é a do espírito puro. Pronto. Para mim, eu estou satisfeita. Isso é o que eu precisava dizer. Muito bom. Vamos ter perguntas. Sabe que a gente pode Não, acho que é isso. Acho que a gente podia ler as perguntas agora, porque já são 7:55 quase. São breves, se dá para responder rapidinho. Se não, a gente faz um print e responde nos stories, tá? Não, mas são breves, eu já dei uma olhada. Ah, é? Então começa aí.
Uhum. Ó, vou responder a Kátia de Ferreira que falou. Se você fica lendo todo dia essa lista, eu sabia que isso ia confundir na hora que a gente falou que tem que ler, carrega de manhã, carrega de noite, né? Se você fica lendo todo dia essa lista, você está realmente entregando e confiando? Não seria interessante agradecer como se aquilo já tivesse acontecido? Então, Kátia, muito bem colocado. Na verdade, é um caminho do meio, né? Por isso que ele falou aqui, a força da intenção combinada com a força do distanciamento, que é a próxima lei que a gente vai falar melhor. Então, se você de repente não consegue, se você ficar lendo aquela lista toda hora, vai te deixar agoniada, né? Porque ainda não aconteceu, você vai ficar meio obcecada, porque depende muito de cada um, né? Tem gente que consegue sair só tomar um drink, só tomar uma taça de vinho. Tem gente que se começar não para. Então, assim, se você vai ficar obcecado, é melhor não ficar lendo todo dia, não. Deixa, visualiza, fica ali na gratidão e acha um meio termo aí para você focar no seu desejo, mas também sabendo a importância do entregar e soltar. Aí cada um vai ver o que é melhor para si, Ótimo, tá? então. Se você consegue, aí você faz isso, lê de manhã agradecendo por aquilo já ter acontecido. Aliás, quando você fizer a lista, é agradecendo. Obrigada, estou tão feliz e grato por isso e isso estar na minha vida. Isso já aconteceu. Aliás, essa lista é importante já unir esse poder da gratidão para potencializar. Ele não entrou nesse detalhe, mas já te acrescento isso, né? E já agradecer essa lista, mas assim, aí ele sugere que você faça de manhã e de noite. Se você não quiser fazer todo dia, não tem problema. Aí cada um vai sentir seu ritmo. Gente, desculpa, meu tripé realmente já foi. Assim, vai dar para a gente se estender muito, são respostas breves, mas o que você diz, Tá. é o caminho do meio entre as duas coisas, é perfeito. É colocar a sua intenção ali, mas ao mesmo tempo desapegar, não ficar naquela obsessão, naquela ansiedade. Você coloca, você lê, é a qualidade da atenção, gente. Então, Isso. a sua listinha é quase uma coisa sagrada. Você pega, coloca uma intenção, um amor, nanana, Agradecendo. entendeu? Agora vamos E cada um vai saber a frequência que deve fazer isso de maneira que não fique ansioso, né? Que continue presente. Como conviver, Elizabeth Lemes Nunes, como conviver com pessoas que não compreendem esse novo meio de viver? Eu vivo esse desafio, kkk. Pois é, eu também vivo esse desafio e eu tenho um método próprio que eu criei, que é o seguinte, eu me divido em duas. Eu sou duas pessoas, uma que finge que está aqui no mundo normal, para a grande maioria, né, no que é comum para a grande maioria, e uma outra pessoa que conversa essas coisas só com quem também abriu essa portinha. E eu aprendi uma coisa naquele desenho Caverna do Dragão, quem é da minha geração vai lembrar, que o Eric perguntou para o mestre dos magos: por que você não fala logo tudo pra gente se você sabe tudo? Aí ele falou: porque você precisa fazer a pergunta certa para receber a resposta, porque senão você não tá pronto para essa resposta. Isso é uma coisa que, desde que eu virei vegetariana, com 15 anos, que me criticavam pra caramba, não sei o quê, eu entendi que eu só falo quando me perguntam. A não ser que seja com alguém que eu já sei que tem essa mesma busca e tal, que tá na mesma vibe. Se é uma pessoa ou outra, assim, qualquer, porque também eu acho caído a gente se omitir, a gente se calar e falar, não falo sobre isso. Se a pessoa perguntar, ela tá pronta para a resposta. Esse é meu método. Posso trocar a pergunta? Sim, e gente, vai jogando o Ho'oponopono, que eu acho que eu já falei bastante sobre isso, né? Mas assim, joga o Ho'oponopono, né? Divide só com quem você acha que vai multiplicar a força dos seus propósitos, se não quem tá na torcida, se não guarda para si. É uma dica que ele dá aqui, né? Pode ir lá para a próxima pergunta. Então, essa aqui acho que é legal você responder. Como identificar desejos da nossa essência na prática? Medito, investigo, mas tenho essa dificuldade. Como é que ela pode saber se é aquele desejo real ou se é aquele desejo do mundo influenciado pelos outros? Então, Márcia, na verdade, você falou medito, investigo e às vezes tem essa dificuldade. Siga persistindo, meditando, praticando mais o silêncio, investigando. É isso, uma hora vai dar aquela eureka, aquela lâmpada que se acende. E assim, lembra do que a gente vem falando, a inteligência do coração, que a gente falou pelo Dr. Joe Dispenza, que a gente falou na Profecia Celestina também, daquele conforto no coração ou aquele desconforto? Quando eu penso nisso, o que eu sinto? Um conforto ou um desconforto? Seguindo os sinais, seguindo as coincidências mágicas que vão te trazer a certeza de que você está no caminho certo, tá? Resumindo, é isso. Kelzinha, última pergunta. Elizabeth, essas pessoas podem influenciar nossa energia, mesmo não compartilhando com elas os nossos desejos, os nossos propósitos? Estava escrito aqui.
Eu acho que sim, porque existe um campo, né, eletromagnético do qual todos nós participamos. Então, a gente precisa aprender a blindar mais o nosso campo, estando conectados com a nossa vibração, fazendo todo dia uma prática de higiene vibracional, toda aquela campanha que eu falo, né, venho falando no Quinta Zen, participem do Quinta Zen, gente, eu falo muito sobre isso, tá? Independente de ser o Quinta Zen, alguma prática de meditação, de silêncio, e coloque bilhetinhos na sua para te lembrar, ouve um mantra, ouve uma música que te ponha para cima, enfim, cuidar da sua vibração para se manter positivo, se manter com uma vibração elevada, tá? Eu acho que por aí você vai blindando o seu campo eletromagnético e você mantém a sua assinatura eletromagnética bem positiva, para você contagiar a pessoa e não a pessoa te contagiar, porque mais de 60% é uma comunicação não verbal. Tá? E a gente sabe que as auras, né, os campos eletromagnéticos, eles se influenciam sim. Vamos lá, Lil, tá acabando. Antes, rapidinho, antes que acabe, eu queria deixar um beijo para o Jean, que é aniversário dele, Lil, rapidinho. Que é um seguidor fiel nosso, são 7h59. Pera, não comecei 7 em ponto, calma. Tem só mais um comentário, a gente fala. É porque tá soltando fogos lá, gente, sem parar. Não sei se tá vendo, não sei. Tá. O cachorro, ele já teve Deixa o Blu aí, ele é sempre bem-vindo. uma vez por causa desses fogos, então eu tive que pegar ele aqui meio de repente, desculpa, tá? Ó, a última pergunta, um comentário fofo, gente, que falaram assim, ó, deixa eu pegar aqui. Onde tem o Quinta Zen? Apareceu mais uma pergunta aqui. É no perfil da Kel, toda quinta-feira, às 8 horas, não é isso, Kel? Isso, 7h30. Tá. E ó, gente, a Neia tá perguntando, comentando fofamente. As 7 leis espirituais do sucesso deveria ser ensinado na escola para todos. Concordamos. Sim. E é por isso que a gente está aqui fazendo a nossa parte, né? Então, pessoal, é isso. Essa foi a lei de hoje. Vamos finalizar. Como a Kel disse, a gente quer dar parabéns para um seguidor nosso muito querido que está com a gente em todas as temporadas, o Jean Bernardino, nosso querido. Um beijo, felicidades, feliz aniversário. Beijo, Jean, querido. Muita luz, muitas felicidades para você, muita sorte no seu novo ciclo. Ele nos prestigia desde o comecinho, tá sempre com a gente, tanto no Quinta Zen como aqui no Tools, né? Todas as temporadas. Então a gente queria deixar um beijo enorme aí para ele. E pessoal, quero agradecer porque, ó, eu tava olhando, eu não me ligo muito nesse númerozinho aqui das pessoas presentes e tal, até porque é uma coisa de energia que a gente adora fazer, né, Kel? E também tem muita gente que assiste depois e a gente não tem esse negócio. A live sempre fica salva, a gente não faz chantagem, tem que vir, assiste depois se quiser, tá tudo certo. Mas as pessoas ficaram aqui fixas, ninguém saiu, gente, impressionante. Então, obrigada. Faz a gente se sentir, assim, gratificada, né? Porque a gente faz esse trabalho aqui. Prestigiada. Hã? Prestigiadas, né? E gratificada no sentido que a gente vê que está fazendo sentido para vocês. A gente vê que vocês estão tendo os insights. Esqueci de soltar os comentários. As perguntas também são muito boas, né? Vocês fazerem, não tem problema. Mesmo quando eu falo, já falei, não é que eu tô impaciente não, tá, gente? Pode perguntar, porque uma hora entra. Tanto que no Quinta Zen eu repito. É quase repetitivo o conteúdo. Quer dizer, é repetitivo, porque uma hora entra. A gente tem que praticar isso, tá? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Persistência, determinação. É isso aí, pessoal. Podem perguntar, podem perguntar. Ver que vocês estão crescendo juntos, coisas que antes eram difíceis agora estão ficando mais fáceis. A gente está vindo lá do Dr. Diogo Dispenza, antes da Professora Celestina. E é isso, a intenção é essa, é a gente expandindo essa nossa consciência maravilhosa, tá? Agora acho melhor a gente finalizar, porque tá cortado. Dá seu tchau. E é normal ter dúvidas, tá, gente? Deixem as perguntas, comentem aqui pra gente, não tem problema. A gente também não sabe quem tá acompanhando, um, outro, quem viu isso, quem viu aquilo. Então a gente também vai repetir, não tem problema. A gente vai falando, tá? Eu adoro quando vocês perguntam e interagem com a gente. Então, obrigada pela participação, obrigada por tudo. Beijo, Lizinha. Beijo pro Jean, beijo pra todo mundo. Bom resto de fim de semana pra vocês. Você tá linda como sempre. Um beijo, foi maravilhoso. Obrigada, você também. Também adorei. Muito bom, né, gente? Muito bom. Beijo. Agora, desculpa, gente, esqueci de soltar os comentários. Agora eles estão aqui correndo. Muito bom. Fez essa energia que a gente troca aqui, tá? Vamos junto. Um beijo. Tchau. A Kelly tá falando, amo vocês. A gente também ama vocês, gente. Obrigada. Obrigada pelo carinho. Deixa eu salvar aqui antes que corta. Beijos. Isso. Beijo.